Solidão e abandono são dois grandes males que nós estamos sujeitos e a nossa sociedade está muito exposta. Na verdade, quando nós pensamos a respeito das pesquisas que estão sendo feitas, nós percebemos que existem muito mais pessoas solitárias em meio aos outros, em meio às multidões, em meio a várias pessoas, do que pessoas que estão por si mesmas afastadas da sociedade. E quando também nós vemos um fenômeno recente, que é a utilização das redes sociais, nós percebemos que estes smartphones, seja o notebook, permite-nos com que nós nos conectemos com pessoas que estão do outro lado do mundo, mas muitas vezes nós nos afastamos de pessoas que estão próximas a nós. Eu percebo isso também quando leio aquilo que Leandro Carnal, um pensador e filósofo brasileiro, escreve em seu livro O Dilema do Porco-Espinho, na qual ele cita uma metáfora realizada pelo filósofo europeu Arthur Schopenhauer, no qual os porcos-espinhos, ele percebeu, precisavam estar próximos uns aos outros para que se aquecessem no inverno. Todavia, o porco-espinho tem uma diferença, que ele possui um espinho que fere um ao outro. Então esse dilema era o dilema da pessoa que precisa estar próxima ao outro, contudo, precisa ter uma distância de segurança para que não venha ferir um ao outro. Então, tendo esse panorama a respeito da nossa geração, dos problemas que nós estamos tendo a respeito da solidão, do abandono de pessoas que estão próximas uns dos outros, mas que não se conectam um com o outro, eu busco trazer nessa mensagem a solução, a resposta para a solidão, que é a presença de Deus, o Deus que habita em meio ao seu povo. E para abordar essa mensagem, eu gostaria de citar aquilo que está em João capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem foi João, o autor desse texto? João era tido como um discípulo amado de Jesus, aquele que se reclinava sua cabeça sobre o ombro, sobre o peito do Senhor. E João escreve este evangelho, que é diferente dos outros 3 evangelhos, que são conhecidos como sinóticos, no final da primeira era cristã, onde estava sendo levantada uma heresia chamada, ainda era o proto-gnosticismo, uma heresia que, de acordo com Hernán Dias Lopes, é um concubinato, uma mistura, uma combinação entre a filosofia grega, platônica, onde a matéria é má e o espírito é bom, e a doutrina cristã. Então, de acordo com esses filósofos gnósticos, também os docéticos, acreditavam que Jesus não era carne em si, não era uma pessoa humana, era apenas uma aparição, era apenas um espírito sem corpo. Então, João escreve para refutar essa tese, essa teoria de que Jesus não era homem, de que ele não era filho de Deus. João escreve isso para também mostrar que Jesus era a pessoa que estava junto com Deus, era o próprio Deus. Ele vai dizer isso, que no princípio era o verbo logos, em grego, que significa essa partícula criadora, aquele que estava antes do início, aquele que estava junto ao próprio Senhor Deus e criou todas as coisas. Nós vemos a partir desses 5 primeiros versículos do primeiro capítulo de João, que Deus deseja se relacionar com o homem. Lá no Éden, em Gênesis, Deus já cria este mundo, já cria toda a criação para que ele pudesse realizar uma coisa. E essa também é a tese que nós entendemos a respeito de toda a revelação do texto bíblico. O Deus que se relaciona com o seu povo. Existe um livro chamado A Presença Relacional de Deus, que aborda muito a respeito disso, de que o propósito principal desses 66 livros da Bíblia cristã é Deus estar junto ao homem. Emmanuel, Deus conosco. Isso nós vimos no passado, quando no Éden Deus ia na viração do dia para se relacionar com Adão e Eva. Nós vimos isso também naquilo que é chamado como proto-evangelho, em Gênesis 3,15, onde Deus, para sentenciar a criação, quando o pecado entra no mundo, diz que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos isso não apenas em Gênesis, onde Deus levanta Abraão, de que uma família, a partir da família de Abraão, todas as famílias da terra, todos os povos seriam abençoados. Nós vemos isso também em Êxodo, quando Deus chama um povo para que ele pudesse ser chamado de seu, que era o povo de Israel, onde a semente viria para trazer a salvação para todas as pessoas. Nós vemos isso também em Levítico, quando Deus se mostra como Deus santo, que para as pessoas se relacionarem com ele, precisam também viver em santidade. Nós vemos isso em Números, em Deuteronômio, quando Deus é mostrado como aquele que se relaciona num povo em peregrinação. Quando nós estamos vendo que nós somos peregrinos nessa terra, nossa parada final não é aqui,
nós precisamos entender que a nossa maior precisidade está na eternidade. Nós vemos isso também em outros livros, nos demais, nos Juízes, em Josué, Ruth, onde Deus se mostra como aquele que intervém na história. O nosso Deus não é aquele que os deístas diziam que era um relojoeiro cego, que deu corda em seu relógio e se ausentou da criação. Nosso Deus não é aquilo que o deísmo moralista terapêutico vai dizer, que é um Deus que está apenas para saciar as nossas vontades, para saciar nossos anseios, e que é um Deus moralista, onde nós precisamos fazer isto ou aquilo. Na verdade, nosso Deus é um Deus muito maior. É aquele que se faz presente na criação, que se encarna realmente, que intervém no curso da história para dizer: eu estou aqui, voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Vocês foram criados para mim. Agostinho de Hipona vai dizer que existe um vazio no coração do homem que somente Deus é capaz de saciar. E ainda citando Agostinho, ele vai dizer que Deus feriu o coração dele com a sua palavra, e desde então ele não pode saciar-se com outra coisa senão pela sua palavra. A palavra, o Logos que nós iniciamos falando aqui, é a própria encarnação do Verbo de Deus, Deus vivo que habitou entre nós. Nós podemos nos relacionar com Deus agora. Quando Jesus é entregue, sepultado, crucificado, é dito que o véu do templo se rasga. O templo também simbolizava a própria manifestação de Cristo, onde Deus, Jesus, era esse véu que se rasga e simbolizava a separação entre Deus e o homem, onde apenas o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, poderia entrar e lá haveria a manifestação da presença. Contudo, nós vemos que todos esses tipos, essas tipologias, as festas judaicas, a Páscoa judaica, tudo aquilo que Deus havia mostrado como sombra, como o autor dos Hebreus vai dizer no passado, agora tem sua total manifestação no antítipo, que é o próprio Jesus. Jesus tem o seu corpo, que era o véu rasgado, para simbolizar que agora nós temos livre acesso à sala do trono. Agora não é privilégio de algumas castas mais especiais, talvez, não apenas agora, não é um sacerdócio segundo a ordem levítica, mas, como também o autor aos Hebreus vai dizer, é um sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que era um rei de justiça e paz, era um rei que não pertencia ao povo da aliança, ao povo do pacto, não era um filho de Abraão, um descendente de Abraão, da família semítica, e que pertenceu também às bênçãos de Deus, mostrando que existe lugar para todas as pessoas dentro da casa do Pai, existe lugar para aquelas pessoas que estão hoje afastadas, aquelas pessoas que, como nós estamos falando aqui, entendem que estão abandonadas, estão em solidão, mas que nós entendamos dessa manhã, né, seja o horário que você está vendo este vídeo, que a maior solidão que nós podemos ter é suprida com a própria presença de Deus que habita em meio ao seu povo. A habitação de Deus em meio a nós pode ser vista no Evangelho de João, quando ele vai dizer que no versículo 4, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós temos vida à medida que nós relacionamos com a própria vida, com o V maiúsculo, que é o próprio Cristo. Cristo em nós, Paulo vai dizer, é a esperança da glória. Existe um lugar para Deus, onde nós podemos habitar e podemos descansar. Hebreus vai dizer que ainda existe um descanso para o povo de Deus. Enquanto nós vivemos um mundo tão atarefado de várias atividades, de várias responsabilidades, existe um lugar para que nós possamos descansar na presença do Pai. Hoje nós podemos nos relacionar com Deus conosco, Deus Emanuel. E agora não é apenas Deus Emanuel, Deus conosco, mas Jesus, quando vai se despedir dos seus discípulos, vai dizer que convém que ele vá, porque se ele não fosse, não viria o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Eu aprendo isso com Douglas Gonçalves, que muitas vezes a gente tenta pensar como que era Ananias, Misael e Azarias quando estavam na fornalha de fogo ardente e viram o Filho do Homem, o quarto homem na fornalha consigo, ou talvez como eram os discípulos andarem com o próprio Logos, o próprio Verbo de Deus. Mas quando talvez nós passarmos na eternidade e perguntar isso para eles, eles podem perguntar para a gente primeiramente como é ter o próprio Deus habitando em você, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Somos templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos esse privilégio tão grande e não valorizamos o privilégio de sermos a morada de Deus, de sermos aquele que vai ser um receptáculo, aquele que pode se relacionar com o próprio Deus, que sabe que habitou entre nós e se fez carne. E para concluir essa mensagem, eu gostaria de fazer uma oração, uma breve oração, para que nós possamos ter essa mensagem aplicada em nós, para que tenhamos essa verdade tendo vida em nosso coração. Se você pode, feche seus olhos e ore comigo. Pai, nós te damos graças pela sua palavra, nós somos gratos porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, o Senhor que era o Logos, o Verbo de Deus que estava no princípio e que criou todas as coisas, agora o Senhor também se faz presente em nosso coração. O Senhor é aquele que supre e sacia cada solidão,
cada abandono que talvez nós possamos ter, Senhor. Que nós possamos entregar ao Senhor todas as nossas dores, todas as nossas aflições, entendendo que o Senhor em nós é a esperança da glória. Que nós possamos nos relacionar com o Senhor e entender que o relacionamento de Deus conosco, com o seu povo, é o maior tema das Escrituras, a maior promessa que nós temos. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha se manifestar e revelar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Forte abraço.